Nós nos deparamos muitas vezes na internet com notícias como essas aqui, falando que tem valores a serem recebidos pelo segurado relacionados a precatório, RPV, uma bolada que o governo vai liberar. Mas nem sempre o seu valor está incluído nesse montante todo e muitas vezes ele está incluído e você pode ficar contente que logo o seu vai ser recebido. Mas para você não ser surpreendido com uma notícia dessa e ficar na dúvida ou até mesmo precisar perguntar para o advogado e tudo mais, ficar ansioso quanto a isso, você precisa entender como que funciona o andamento do processo, onde o seu processo está, para verificar se o seu vai ser pago junto com esse valor ou não. Então, para você ficar muito bem esclarecido sobre isso, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência e para que eu saiba que vocês também estão gostando desses vídeos. Relembro vocês os nossos cursos e links aqui na descrição do vídeo, tem o link para você acessar nossas formas de acesso e tudo mais. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Eu sei que muitas vezes ficamos esperando anos pelo pagamento do precatório, ficamos ansiosos querendo receber os atrasados, mas é importante vocês entenderem que momento que o seu processo está, para vocês ficarem ansiosos no momento certo, porque muitas vezes precisa esperar e não tem nada que possa ser feito. Olha só, quando você ingressa com um pedido contra o INSS, você começa lá na fase administrativa. O pagamento de lá é feito de outra forma, é dentro do próprio INSS quando você recebe. Agora, quando você entra com uma ação judicial, é necessário passar todo o processo de conhecimento, que é a petição inicial, contestação, impugnação, fase de recurso, sentença, acórdão, até que o seu processo transite em julgado. Isso quer dizer o quê? Não cabe mais recurso e aquela decisão se tornou definitiva. Então, até esse momento, a gente não está falando de pagamento, porque você ainda não tem direito definitivo ao benefício. E o que isso significa? Que até esse momento você não tem direito a receber nada, a não ser por tutela antecipada, que o juiz antecipa o direito. Mas se ele está antecipando, não quer dizer que ele vai ser confirmado no recurso do Tribunal Superior, né? Então, é necessário esperar todos os recursos, todas as possibilidades de discussão e chegar numa decisão final. Essa decisão final, ela transita em julgado, ou seja, não pode mais discutir e ela vai ser definitiva. Então, se essa decisão definitiva diz que você tem direito a receber o benefício, a aposentadoria, desde 2021, e você já começou a receber uma parte, né, de 2023 para frente, falta pagar 2021 e 2022. Esses são os atrasados. E esse valor vai ter que ser pago através de RPV ou de precatório. Aqui a gente está falando de Justiça Federal e INSS, tá? Porque tem alguns outros que recebem por alvará, tem diferença de valores, mas a gente está falando aqui do nosso conteúdo principal, né? A Justiça Federal e o INSS, que é o que a gente trabalha aqui. Então, quando a gente fala de RPV e precatório, na Justiça Federal é limitado a 60 salários mínimos. Então, se depois que teve ali a decisão final, transitou em julgado, fez os cálculos, verificou que você tem direito de receber atrasados, fez o cálculo desses atrasados, o juiz concordou e homologou o cálculo, ou seja, não tem mais discussão sobre esse cálculo, aí sim vai para o tribunal gerar ou RPV ou precatório. O RPV é quando o valor que você tem para receber dos atrasados vai até 60 salários mínimos. Então, se você tem para receber 10 mil reais, é RPV. Se você tem para receber 200 mil reais, é precatório. O RPV, como ele é limitado a 60 salários mínimos, você recebe em até 60 dias depois que a ordem de pagamento chega no tribunal. Então, seu processo passou pelo trânsito em julgado, da fase de conhecimento, passou pela fase de cálculos, homologou o cálculo, foi a ordem para o tribunal, chegou no tribunal, você começa a contar 60 dias para pagamento. Rapidinho, você recebe RPV e o valor é menor. Agora, quando você tem valores muito altos a serem recebidos, é através de precatório. E aí que entra a dificuldade. O precatório ele precisa chegar completinho para o tribunal até 2 de abril do ano, né, corrente. Então, todos os precatórios agora em 2023 que entraram na previsão orçamentária em 2 de abril de 2023 vão ser pagos até o ano seguinte, 2024. Por quê? Porque precisa entrar na ordem orçamentária para ser pago. Então, agora em 2023 estão pagando precatórios de anos passados, 2021, 2022
e não os de 2023. Os de 2023 precisam entrar na ordem orçamentária para depois serem pagos no ano seguinte. Quando a gente fala de antecipação, pode ser que seja pago em 2023 quando sobra dinheiro, né? Mas a ordem é que seja pago até 2024. Quando não envia até 2 de abril do ano corrente, né, de 2023, então se o seu precatório foi enviado em maio, junho, julho de 2023, você não vai receber nem em 2023, nem em 2024, você vai receber somente em 2025. Então, demora. Não tem o que fazer. Como que você consegue colocar o precatório seu na frente? Quando você tem mais de 70 anos, quando tem uma doença grave, os precatórios que são alimentares, que são verbas da Previdência, já entram na frente de outras verbas. Porque na Justiça Federal não se discute só INSS, né? Também pode ter ações contra a Caixa, pode ter ações contra a União, para receber restituição de imposto, enfim. Então, os do INSS já entram na frente de outros precatórios. Dentro dos benefícios do INSS que são pagos por precatório, alguns entram na frente. Então, deficiência, idade avançada e doença grave. E aí, se você não tem preferência, se você não está nessa lista de tramitação preferencial mesmo, você vai receber também, mas depois que essa turma toda recebe e também antes da turma que não tem benefício alimentar, que são os benefícios previdenciários. Então, tem um monte de requisito para ser cumprido. Exatamente quando a gente manda o documento para o tribunal, para entrar ali antes de abril ou depois de abril, a gente sabe qual que vai ser o ano que vai ser pago, mas a gente não sabe quando exatamente, se vai ser em janeiro, em fevereiro, em março, precisa esperar sair essa lista orçamentária e o governo vai pagando todo mundo. Então, quando sai uma notícia como aquelas que eu mostrei no começo do vídeo, falando que liberou 9 milhões, 32 bilhões, enfim, que bom que liberou, porque vai ser pago primeiro quem está na ordem, primeiro quem está na sequência de ser pago, né, pela data de envio do precatório. Os RPVs não entram nessa lista porque já tem um dinheiro separado para RPV, esse pagamento é só realmente do precatório. Para vocês entenderem também, em 2023, que o salário mínimo é 1.320, eu vou fazer uma conta aqui rapidinho. Quando a gente pega o valor de 1.320, é o que está aqui. Provavelmente vai estar invertido aí, porque a câmera, né, às vezes pega invertido. Vezes 60, então 79.200. Esse é o limite do RPV. Acima disso é precatório. Quando a gente fala de município, quando a gente fala de TJ, né, Tribunal de Justiça e não Justiça Federal, esses limites são diferentes, porque tem uma lei prevendo isso. A previsão na lei que fala sobre precatório está no artigo 100 da Constituição Federal. E olha só o que ele fala. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Então, quanto mais rápido você enviar o seu precatório, mais rápido você entra na lista. Então, de 200 precatórios, se eu for o primeiro, ele seria o primeiro por ordem cronológica. Mas pode ser que outros entrem na frente, porque tem preferência, igual eu falei da idade, do doença grave ou deficiência, mas vou continuar lendo aqui. Exclusivamente na ordem cronológica de apresentação e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Aí vem o parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia correspondem àqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários, olha, então ele é um alimentar, indenização por morte ou invalidez, fundados em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto os referidos no parágrafo 2º. Então, quando é natureza alimentar, que são os previdenciários, entra na frente de todos. Mas, dentro dos previdenciários, a gente ainda tem uma outra preferência. Então, primeiro, ordem cronológica. Segundo, mesmo que tenha uma ordem cronológica, os benefícios previdenciários passam na frente. Terceiro, dentro dos benefícios previdenciários ainda tem uma ordem de antecipação. É o parágrafo 2º, fala assim: os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei, para fins do disposto no parágrafo 3º, admitindo o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.
Então aqui a gente tem um parcelamento do precatório. Pode ser pago até o limite, o valor logo quando chega a ordem daquela pessoa, e o restante que ultrapassa esse limite, que são valores muito altos a serem pagos, vão ser pagos depois como uma sequência, não uma sequência preferencial, vão entrar na lista junto com os demais. Então isso tudo é muito importante de saber. Tem que entender certinho que momento que seu processo tá, qual que é o valor, se vai ser fracionado ou não, se você tem preferência ou não, se você vai cair na ordem de benefício previdenciário ou não, e se ainda vai ter que esperar a ordem cronológica, você tem que esperar todo mundo receber para depois chegar o seu montante. E às vezes 32 bilhões não é suficiente para pagar todo mundo. Por isso que pode ser que o seu valor seja pago lá nos últimos mesmo, ou até mesmo que o governo dê calote, que já aconteceu. Então a gente precisa ficar esperto sobre isso, cuidado com essas notícias sensacionalistas, verifiquem se o seu processo está na ordem cronológica, se já tem previsão de pagar, né? Então quando entra na ordem cronológica, você sabe quando que foi enviado, se foi antes de abril, e se vai ser pago no ano seguinte ou ainda no próximo ano. Espero ter esclarecido essa informação para vocês. Não se assustem com notícias, porque agora vocês sabem o que é verdade. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!